Bem-vindo, Organizer, ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Bem-vindo ao episódio 6 e neste episódio vamos falar sobre um mito que eu ainda continuo a escutar muito, que é se o Instagram traz realmente clientes, se é uma plataforma que ainda vale a pena para apostar enquanto personal organizer. E hoje eu trouxe aqui assim um episódio recheadinho de dicas daqueles que eu sei que vocês gostam. Antes de mais, salientar que estou muito contente e muito agradecida por todo o carinho que eu tenho recebido do vosso lado, quer seja através dos comentários aqui, quer seja através de mensagens diretas no Instagram e principalmente também através das mensagens no WhatsApp. Muito obrigada a quem tem assistido aqui a estes episódios do podcast. Eu sei que é aqui um grupinho bem mais pequenino dentro do meu canal do YouTube, no entanto, é sem dúvida uma plataforma que para mim continua a fazer imenso sentido e eu saber que tenho este momento semanal onde eu falo convosco de uma forma mesmo transparente, sem filtros, sobre o que é ter um negócio de organização em Portugal é assim mesmo muito reconfortante. Então queria só mesmo agradecer a quem tem estado aí desse lado a assistir aos episódios e se tu que estás a assistir aí desse lado, se já tiveste aqui algum insight, alguma coisinha que fez super sentido para o teu negócio de organização, deixa aqui em baixo um comentário, eu vou gostar imenso de saber. Deixa aqui em baixo também uma sugestão de um tema para um próximo episódio e também se tu és personal organizer, se conheces alguém que se interessaria em relação a este podcast, envia-lhe este episódio e eu tenho a certeza que essa pessoa não se vai arrepender. E dizer-te que agora tu, dentro do YouTube, tu consegues assistir a todos os episódios aqui do podcast lá numa playlist que tem todos os episódios, por isso podes voltar a ouvir, podes reencaminhar para outra colega personal organizer e eu tenho a certeza que ela vai tirar também muitos ensinamentos daqui. Vamos então ao episódio de hoje. Hoje nós vamos então falar aqui se efetivamente o Instagram traz clientes, se é uma plataforma que continua ainda a fazer sentido apostar enquanto personal organizer e sem dúvida que eu te vou trazer também aqui não só estes mitos, mas também alguns erros que bloqueiam aqui algumas personal organizers a avançar e por fim vou-te também dar aqui algumas estratégias, alguns ensinamentos daquilo que faz realmente o Instagram funcionar e daquilo que faz o Instagram ajudar-te a atrair mais clientes. Estas estratégias que eu vou partilhar aqui contigo, elas vão estar aqui, entre aspas, quase divididas em dois pontos. Porquê? Porque eu comecei a criar conteúdo no final de 2021, ou seja, quando eu comecei a criar conteúdo, a forma como as pessoas consumiam conteúdo e a forma como o conteúdo era criado é totalmente diferente da forma como as pessoas consomem conteúdo atualmente. Por isso é também um ponto que eu gostava muito de esclarecer logo aqui no início deste episódio, porque de nada vale eu dizer-vos exatamente o que é que eu fiz e vocês replicarem isso, ou eu dizer-vos repliquem exatamente o que é que eu fiz, porque a realidade é que já passou muito tempo, já passaram 5 anos, então é totalmente diferente a forma como o conteúdo é criado atualmente, a forma principalmente como a pessoa que está do outro lado consome conteúdo. E uma das coisas que efetivamente altera isso tem a ver com o conteúdo mais curto, ou seja, eu sinto que hoje há um grupo específico de quem me acompanha e quando eu falo disto não estou obviamente a falar aqui deste segmento, ou seja, aqui do podcast, mas também um bocadinho, mas eu sinto que do meu público geral, do meu público que quer organizar a casa, existe um grupo que efetivamente gosta bastante do conteúdo longo e existe um grupo que prefere assistir ao conteúdo curto, ok? Mas isso não é aquilo que acontece na generalidade, ou seja, a maioria das pessoas que assiste a conteúdo atualmente falo de uma forma muito mais rápida, ou seja, falo com um conteúdo muito mais curto. No entanto, há uma coisa que eu sempre tentei fazer quando eu comecei a criar conteúdo que eu acredito que ainda continua a funcionar muito bem. E ela tem a ver com criar
Eu vou usar a palavra conteúdo, estou-me a perceber agora que eu vou usar a palavra conteúdo 300 vezes neste podcast, neste episódio, mas a realidade é que eu não quero estar a dizer a palavra posts, ou vídeos, ou publicações, ou stories, porque eu não quero limitar tanto, ok? Ou seja, eu vou usar a palavra conteúdo imensas vezes e peço já desculpa por isso aqui no início. Mas pronto, vamos voltar ao tema, deixar só essa nota, porque já sei que depois a Marta da edição, e ela vai escrever agora provavelmente aqui qualquer coisa, vai estar a pensar, porra, que chata, ela diz conteúdo 300 e tal vezes. Por isso vou já pedir aqui desculpa à Marta da edição e vou já pedir aqui desculpa a quem está a assistir a este episódio, porque sem dúvida que vai ser uma palavra que vai aparecer bastante. Mas, voltando aqui ao nosso tema, o conteúdo, a forma como as pessoas consomem aquilo que está nas redes sociais atualmente é totalmente diferente da forma como consumiam há uns anos. Porquê? Porque o conteúdo longo acaba por ser, é preciso uma pessoa já ter alguma comunidade, ou ter uma comunidade que sabe que utiliza, que gosta de assistir a esse tipo de vídeos, etc., antes de avançar com ele. Porque nós estamos com a nossa atenção está totalmente focada em coisas muito rápidas. Está focada nos Reels, está focada nos Shorts, está focada nas coisas que eu consigo ler, apanhar a mensagem, ou ver e apanhar a mensagem muito rápido. Então, isso é uma das coisas que é diferente de quando eu comecei. Mas há um ponto que para mim continua a fazer muito sentido, que é nós criarmos algo que seja tipo ali uma Netflix, ou seja binge-watchable, ou seja, que eu consiga ver de uma forma rápida, consiga fazer ali uma maratona, consiga maratonar o conteúdo daquela pessoa. E isso foi algo que eu sempre tentei fazer quando comecei e hoje continua, na minha opinião, a fazer sentido, porque é uma estratégia que eu continuo a utilizar em todas as plataformas onde eu hoje crio conteúdo, que é o Instagram e o YouTube. E hoje eu tenho uma forma de criação de conteúdo que me permite continuar a fazer isso, aliando aqui aquilo que eu sei, que é que eu tenho um público que gosta de estar aqui no YouTube e de ver, de me ouvir a falar durante mais tempo, e que eu tenho um público que tem uma atenção menor e que quer assistir a vídeos mais curtos. Se vocês repararem, eu hoje tenho uma forma de comunicação um bocadinho distinta, quer seja no Instagram, quer seja no YouTube. O YouTube é a plataforma que eu hoje escolho para falar de uma forma mais longa, em detalhe, quer seja sobre o meu trabalho, quer seja sobre partilha de estratégias, quer seja sobre uma review de um determinado produto, porque eu sei que o meu público, a quantidade de pessoas que assistem, têm este interesse. E isto leva-me aqui a um ponto, e eu sinto que este episódio vai ser assim uma série de coisas, mas espero que vocês depois entendam a minha mensagem no final, porque aquilo que eu quero mesmo partilhar convosco neste episódio não é só estas estratégias, estes erros, estes mitos, mas acima de tudo a minha visão e a minha experiência nesta área, ou seja, no meu percurso de criação de conteúdo, quer seja no Instagram, quer seja no YouTube. Mas tirando aqui este ponto inicial, de nada me interessa eu estar a trazer neste episódio só aquilo que eu fiz para vocês replicarem, porque 2021 e 2022 era uma forma de comunicar totalmente diferente do que é hoje e vocês têm que entender isso, por isso nada interessa vocês estarem também a tentar replicar só aquilo que eu fiz. E segundo ponto, entender aqui alguns pontos que eu continuo a fazer e que vocês efetivamente hoje, que eles continuam a resultar hoje, que eles funcionam para o mercado de hoje, que vocês podem efetivamente replicar. Mas antes de eu vos trazer isso, dizer-vos aqui alguns dos mitos, e vocês já sabem que eu tenho aqui o meu computador, por isso para quem está a assistir ao vídeo, dizer-vos que quem está a ver o vídeo, quem não está só a ouvir o áudio, mesmo aqui no YouTube, dizer-vos que vou-vos trazer aqui alguns mitos, de vez em quando eu vou estar aqui a olhar para o meu computador, porque senão isto vai demorar horas, e então trazer-vos aqui alguns mitos.
e dizer-vos que um dos mitos que eu continuo a ouvir mais tem a ver com a quantidade de pessoas que efetivamente está no Instagram. Ou seja, que mais seguidores vão efetivamente vão ditar que vocês vão ter mais clientes. Nem sempre assim é. E eu vou-vos dizer isto porquê? Porque houve um período em que eu estava só focada em criar conteúdo para aumentar a minha quantidade de seguidores, ou seja, porque mais pessoas são mais pessoas a ver a minha mensagem e mais pessoas a partilhar a mensagem. E essas pessoas iam efetivamente convertendo para clientes noutras plataformas, quer fosse pelo YouTube, quer fosse através do meu site, quer fosse através dos meus cursos, quer fosse até mesmo através dos meus próprios serviços. Mas quantas mais pessoas, maior é essa probabilidade de efetivamente a vossa mensagem estar a chegar a mais pessoas. No entanto, para mim, continua a ser aqui um mito de que se eu não... como o Instagram não é assim tão importante, eu não vale a pena fazer conteúdo porque os meus clientes não chegam a partir do Instagram. Errado. Eu tenho várias personal organizers que chegam até mim em consultoria ou vários profissionais com quem eu já falei que estão há muito tempo no mercado que me dizem exatamente isto, que é, os meus clientes não chegam através do Instagram, por isso não vale a pena eu estar no Instagram. Certo, os meus clientes de determinados serviços também não chegam através do Instagram, mas existem outros clientes que chegam através do Instagram. Então, quando nós estamos a limitar a nossa comunicação, quando nós estamos somente num único canal, numa única plataforma, e quando eu digo um canal não precisa necessariamente ser nas redes sociais, já falamos disso num episódio anterior, quando eu estou só a limitar-me a estar no presencial, fazer uma divulgação boca a boca, fazer uma divulgação offline e não estou a dedicar-me aos restantes canais, eu estou a deixar muito dinheiro na mesa, porque eu posso ter clientes em várias plataformas diferentes para vários produtos diferentes e isto é o que acontece comigo hoje e eu sou muito transparente em relação a isso dentro do meu curso e dentro das minhas mentorias e até mesmo nas consultorias quando assim o faz sentido, porque a realidade é que dependendo do tipo de serviço, eu tenho clientes distintos em determinadas plataformas. Ou seja, atualmente, para serviços de maior escala, ou seja, mudanças ou projetos de organização na sua maioria, eles vêm através do meu site. E porquê é que isto acontece? Também já falamos disso no episódio anterior. Porque uma pessoa que queira contratar um personal organizer e já sabe que quer contratar um personal organizer no Porto, em Gaia, na Maia, onde quer que seja, a pessoa já sabe que quer contratar um personal organizer no Porto. Então o que é que a pessoa vai fazer? Vai ao teu Google, vai pesquisar e se eu não estiver nessas pesquisas, a pessoa não me vai encontrar. Então é só claro, não é? E é só fácil de entender porque é que essas pessoas vêm diretamente ou vêm maioritariamente do meu site, porque a pessoa vai pesquisar, a pessoa já sabe o tipo de serviço que quer, simplesmente ainda não encontrou o profissional certo. O mesmo acontece com os meus cursos, nomeadamente o curso Personal Organizer. A pessoa já sabe que vai fazer um curso de Personal Organizer, mas está a pesquisar na internet. Então, eles vêm deste canal. Depois, dentro do meu Instagram, tem uma das coisas que acontece muito é que ele é um canal ótimo para gerar autoridade, ou seja, quem está no meu Instagram já sabe o que é que eu faço, quem está no meu Instagram já conhece a Marta da Organização e Companhia, já sabe que a Marta trabalha com marcas, já sabe que a Marta já foi à televisão, já sabe que a Marta, eu agora estou aqui a falar de terceira pessoa e isto um dia, se for para extremamente desagradável, eles vão pegar aqui nesta parte e vão gozar comigo, mas já para vos dizer, mas as pessoas que efetivamente estão no Instagram já sabem que aquela pessoa tem uma determinada autoridade, já foi à televisão, já atendeu X clientes, etc, etc. E são pessoas que muitas das vezes estão ali mais com aquele intuito de mão na massa. Então são um grupo de pessoas que funcionam muito bem para e-books, para cursos, para desafios, para workshops, porque são pessoas que efetivamente gostam de organizar e querem fazê-lo por elas próprias. São um grupo de pessoas que funciona muito bem também para a consultoria online, porque a consultoria online é um serviço que efetivamente a pessoa precisa de
de conseguir executar ou de querer executar. Nem tem a ver com conseguir executar, porque isso depende muito depois da metodologia que é utilizada na consultoria, mas a pessoa precisa de querer ser ela própria a executar, enquanto que muitas vezes quem vem através do site, a pessoa não quer executar ela própria, ela quer contratar alguém que vai efetivamente fazer por ela. O mesmo acontece, por exemplo, aqui pelo YouTube. No YouTube, ele é uma plataforma que hoje eu utilizo muito para intensificar também essa autoridade, precisamente porque o Instagram, na minha opinião, ele está muito saturado com conteúdo muito curto, então é muito difícil hoje, com o tipo de conteúdo que eu gosto de fazer, que é falar, estar aqui presente durante bastante tempo, é muito difícil eu conseguir captar a atenção e passar toda a mensagem que eu tenho, passar num vídeo de 90 segundos, num vídeo de 1 minuto e meio, ok? Então, hoje eu utilizo mais o YouTube para aquele grupo de pessoas que efetivamente já chegou, quer seja através do Google, do meu site, quer seja através do próprio Instagram, quer seja através de um parceiro, quer seja através de uma participação num programa, o que quer que seja. Eu hoje utilizo o YouTube para poder passar a minha mensagem de uma forma muito mais longa. E eu sei que o grupo das pessoas que está hoje comigo no YouTube são pessoas que já estão comigo há muito tempo ou são pessoas que efetivamente entram aí nas categorias exatamente do Instagram, que querem pôr a mão na massa, que querem executar, que querem perceber que produtos é que eu utilizo, querem ter acesso aos links de afiliados, querem ter acesso aqui a e-books, a cursos, o que quer que seja. Então o público acaba por não ser muito distinto entre o Instagram e o YouTube, mas é um público que efetivamente quer assistir até ao final e é um público que gosta de conteúdo longo. E aqui por isso é que existe aqui um ponto muito importante, que é algo que acaba por frustrar muitas profissionais, que tem a ver com exatamente isto, que é mas eu não tenho clientes a vir do Instagram, por isso não vale a pena utilizar. Mas não tens clientes porque se calhar tu ainda não estruturaste com estratégia aquilo que é o teu perfil do Instagram. Os teus clientes que vêm do Instagram podem não ser os teus clientes de organização presencial, mas podem ser clientes de outras coisas. E isto é algo que muitas vezes nós não nos dizem, que é, vocês podem perfeitamente ter clientes de outros produtos, mas para isso vocês precisam ter uma estratégia e de ter várias outras coisas a acontecer, mas esta limitar muito de, os meus clientes não vêm daí, por isso não vale a pena eu estar a dedicar tempo. Ok, mas daí vêm outras coisas que depois vão gerar clientes. Vem, acima de tudo, a autoridade, que depois gera parcerias, que depois gera participações, no caso de idas à televisão, etc. Eu duvido que alguma personal organizer que já tenha tido um convite para ir à televisão, para ir fazer um workshop com uma marca, para ir escrever alguma coisa para uma revista, o que quer que seja, que esse convite tenha vindo do seu site. Muito provavelmente, em 98% dos casos, esse convite ele veio porque a pessoa tem uma presença nas redes sociais, já tem alguma comunidade e da forma como a pessoa comunica chamou a atenção daquela pessoa, daquele parceiro, daquele mídia, o que quer que seja, para efetivamente gerar depois esse convite. Ou seja, vocês precisam de perceber quais é que são os canais que vocês têm disponíveis e como é que vocês podem aproveitar cada canal dependendo do público que vocês atraem em cada um deles. E eu sou desta opinião porque quando eu comecei eu sempre tive esta ideia de tornar a organização acessível e eu já disse isto inúmeras vezes, a organização acessível não tem a ver com o preço, mas tem a ver com vocês tornarem a comunicação da organização residencial acessível, para que tanto quem quer efetivamente e pode efetivamente contratar um personal organizer porque não quer sequer fazer nada, a pessoa entrega a chave e vocês vão lá e fazem o serviço, da mesma forma que essa pessoa contrata uma outra pessoa qualquer
quer executar, mas não se importa de ver as aulas de um determinado curso, porque a pessoa gosta de executar, gosta de ter a mão na massa e quer efetivamente ser ela a fazer. Então vocês precisam de entender quem é que é o vosso público, quais é que são os canais que vocês têm ao vosso dispor e como é que vocês os podem utilizar. Outra das coisas que torna muitas person organizers também frustradas e que acaba por ser um bocadinho também um mito, tem a ver com a expectativa de resultados imediatos. E isto entra aqui um bocadinho dentro do conteúdo, que é, nós hoje temos um tipo de conteúdo que é muito rápido e as pessoas esperam que, em termos de resultados, eles também sejam imediatos, sejam todos muito rápidos. E eu vou fazer uma partilha convosco que, quando eu comecei, eu já a fiz aqui num outro episódio, quando eu comecei, houve um período em que eu fazia 3 publicações por dia. 3 publicações por dia. Isto demora imenso tempo. Significa que vocês têm que o fazer? Não. Significa que vocês têm que começar por aí? Não. Significa só que as coisas não são imediatas. É preciso trabalho, é preciso execução e, acima de tudo, é preciso baixar um bocadinho as expectativas, porque vocês não podem esperar que os resultados que vocês têm, se vocês publicam uma foto de vez em quando vos apetece, vão ter os mesmos resultados que a pessoa que tem uma consistência em que todas as segundas, quartas e sextas vai lá fazer um post, todos os dias abre a câmara e vai aos stories dar uma dica de organização. Vocês não podem esperar que os vossos resultados sejam o mesmo que a outra pessoa, considerando que ela tem uma consistência e vocês, a última foto que está lá no vosso perfil é de Natal. Não podem esperar isso. Não significa que vocês vão publicar só por publicar. Não. Significa sim que vocês têm que conhecer o vosso cliente, entender a vossa oferta e efetivamente depois utilizar os canais que estão ao vosso dispor e que fazem sentido para o vosso cliente e para a divulgação da vossa oferta e utilizá-los para divulgar essa oferta para esse cliente. Eu já falei no último episódio, a base do meu método para personal organizers, ela não caiu do céu. Ela tem a base exatamente daquilo que eu fiz. Cliente, oferta, divulgação. Se vocês não sabem, e depois os restantes que estão para baixo, infoprodução, gestão e otimização, do método código. Eu vou deixar aqui ao lado novamente, como eu deixei no anterior, mas a realidade é esta, vocês se não sabem quem é o vosso cliente, se ainda não têm uma oferta, o que é que vocês vão divulgar? Vocês vão estar a falar para quem? Sobre o quê? Ok, o meu cliente são mães de primeira viagem que querem uma casa descomplicada, simplificada, para poderem dedicar mais tempo ao seu filho ou ao bebê e não terem que dedicar tanto tempo à gestão da casa. Ok, eu já tenho o meu cliente, já tenho o meu público. Agora eu preciso de ter uma oferta. Ok, uma oferta vai ser o meu serviço de organização. O meu serviço de organização de quarto de bebê. Eu posso perfeitamente criar um Reels, criar um Stories, criar um post, um carrossel, o que quer que seja, para este cliente, ofertando esta oferta, ou seja, vendendo esta oferta. Mas se eu não sei quem é que é o meu cliente, para quem é que eu vou falar, e se eu não sei o que é que eu estou a divulgar, a vender, não me interessa nada chegar ao ponto do D, não me interessa nada chegar à divulgação, porque eu não sei quem é o C, não sei quem é o cliente, não sei quem é, o que é que eu estou aqui a dizer, estou só a criar conteúdo para quê? Tem que ter um objetivo e isso é também aqui um outro dos motivos que faz com que muitas das personagens fiquem frustradas, que é esta confusão de mas eu pus lá, eu fiz vídeos, eu fiz stories, eu fiz posts e não tive nenhum resultado, porque estes 2 pontos anteriores são muito importantes. Eu tenho que saber quem é o meu cliente, eu tenho que saber o que é que eu estou a divulgar. E aquilo que vocês estão a divulgar, a vossa oferta, e eu explico isto muito mais em detalhe dentro do meu curso, mas a vossa oferta, ela não precisa de ser necessariamente algo que vocês estão a vender. A vossa oferta pode ser um freebie, ou seja, um produto gratuito que vocês estão a disponibilizar em troca dos dados daquela pessoa, do nome e do e-mail, por exemplo. E quando vocês efetivamente tiverem uma oferta que possam vender, um curso, um e-book, um serviço estruturado, uma consultoria estruturada, vocês já têm uma base de dados.
Não vamos entrar aqui em muitos detalhes, porque isto inclusive é um tema que está dentro do curso, que eu falo dentro da minha mentoria e que vou falar um bocadinho dentro da imersão SOS Operação Resgate, por isso se tu ainda não sabes o que é que eu estou a falar, vai aqui em baixo à descrição, porque tenho a certeza que vai fazer imenso sentido para ti. Voltando aqui a um último mito barra motivo que faz com que as personal organizers fiquem frustradas, tem a ver com não investir em nada. Claro que vocês podem perfeitamente, ou melhor, não investir barra investir em coisas erradas. Ponto 1, não investir em nada. Hoje é muito mais difícil vocês crescerem no Instagram utilizando somente conteúdo orgânico. Conteúdo orgânico é, vocês fazem o vosso conteúdo, publicam Reels, publicam Stories, publicam posts e eles vão efetivamente chegar ao vosso cliente ideal. O conteúdo pago, ou seja, o tráfego pago, é quando vocês utilizam anúncios para conseguirem chegar a um determinado tipo de público. Hoje é muito mais difícil eu conseguir, do que era, por exemplo, em 2021, 2022, do que era eu chegar ao meu público utilizando conteúdo orgânico. No entanto, não é impossível. E se o meu conteúdo orgânico, aquilo que eu faço para chegar de forma orgânica, sem eu ter que pagar ao meu público ideal, não é bom, não interessa se vocês põem lá um dinheirinho e aparece depois lá um post com patrocinado que é péssimo, não interessa o que é que vocês estão a patrocinar, porque ele efetivamente vai chegar a um grupo de pessoas, mas muitas vezes se vocês não têm conhecimentos de anúncios, não têm estas informações de quem é que é o vosso cliente, o que é que vocês estão a tentar vender, de nada interessa vocês estarem a gastar dinheiro em pôr um anúnciozinho ali a rolar, porque vocês não sabem para quem é que vocês estão a falar, o que é que vocês estão a tentar vender, qual é que é o objetivo daquele anúncio, ok? Ou seja, aqui 2 pontos. Efetivamente é mais complicado, então exige uma estratégia muito mais detalhada de quem é a pessoa para quem eu estou a falar, o que é que eu estou a vender, mas ao mesmo tempo de nada interessa vocês estarem a gastar dinheiro a pôr anúncios no vosso perfil do Instagram ou utilizando o Meta ou o que quer que seja, se vocês não sabem estes 2 pontos anteriores, ok? E depois, entrando aqui em alguns erros, sendo que eles acabam por estar todos meio que interligados, estes 3 pontos que eu falei, e acima de tudo, o ponto mais importante para mim tem a ver com não ter qualquer tipo de informação sobre para quem é que vocês estão a falar e principalmente não terem uma oferta clara. O que é que vocês estão a tentar vender? Nem que seja vocês estarem... Desculpem que o meu microfone ia cair. O meu microfone estava prestes a cair. Ele está aqui meio que escondidinho, mas ele estava prestes a cair. Por isso vou só aqui um bocadinho de tá pelo meio, porque ele ia mesmo cair aqui, ia fazer todo um estrondo. Entrando aqui nos erros, um dos pontos que efetivamente faz muita diferença é esta oferta. Vocês não saberem para quem é que vocês estão a falar e o que é que vocês vão vender, qual é que é o passo a seguir. Ou seja, vocês têm alguém que efetivamente se interessa por aquilo que vocês estão a falar e o que é que a pessoa faz a seguir. A pessoa manda uma mensagem, tem que agendar uma visita técnica, vocês têm um serviço, é uma consultoria, a pessoa manda fotos. Como é que funciona? Como é que é estruturado? Então, antes de estarem numa criação intensiva de conteúdo, é importante estruturar isto. O meu público é X, eu vou estar a vender Y e depois aí sim eu vou criar conteúdo com alguns objetivos. O objetivo pode ser a pessoa salvar, o objetivo pode ser a pessoa efetivamente agendar uma visita técnica, etc, etc. Mas é importante aqui ter esta oferta clara e estruturada. Depois disso, outro erro que acontece muito e que entra aqui dentro desta oferta é vocês nunca divulgarem as informações que interessam para o cliente em relação ao vosso serviço, ao vosso produto. A maioria dos clientes quer saber o que é, o que é que tem disponível, qual é que é o preço ou qual é que é ali desde que valor é que está disponível e, por fim, como é que a pessoa pode fazer caso queira comprar ou caso queira agendar. Estes pontos são essenciais e a maioria das pessoas que têm
que é personal organizer e tem um perfil aberto não tem isto. A maioria das pessoas continua a não ter valores desde quanto é que começam os seus serviços. Isto para mim é uma coisa básica, eu falo disto dentro do meu curso, desde que eu lancei o meu curso, falo disto em consultorias, desde que eu comecei a dar consultorias, porque para mim isto é uma coisa básica. O cliente tem que saber, e porque, é assim, desculpem lá, eu não sei se vocês, mesmo que vocês recebam poucas mensagens, eu não sei se vocês têm interesse em receber mensagens de pessoas que vos dizem quanto custa, ou que vos façam um pedido de orçamento e que depois efetivamente só querem saber o preço. Para mim, é muito mais inteligente vocês terem em algum local, no vosso site, no vosso Instagram, num destaque, o que quer que seja, onde quer que seja, mas em algum local, alguma informação desde quanto é que começam os vossos pacotes, os vossos serviços, os vossos packs, o que quer que seja. Como é que é o processo de agendamento? O que é que vai acontecer a seguir à pessoa pedir um orçamento? Hoje, se vocês forem lá ao meu site, no secçãozinha de serviços, tem lá essas informações. Todos os serviços têm lá um valor desde quanto é que iniciam os pedidos de orçamento. Tem lá o valor. Organização residencial desde X, organização de mudanças desde Y, workshops e palestras e formações desde Z. Óbvio que podem existir aqui questões muito específicas, orçamentos muito específicos, onde pode ser um valor muitíssimo mais elevado, mas a realidade é que o cliente precisa de saber. De nada me interessa uma pessoa que acha, que me mandou uma mensagem, que acha que um serviço de organização do quarto do filho custa 50 euros. Primeiro porque eu vou estar a perder o meu tempo a fazer um orçamento, a responder àquela pessoa, quando isso é uma coisa que se resolvia logo e a pessoa podia nem sequer mandar logo mensagem. Não mandava sequer mensagem, está lá escrito, desde X. E a pessoa não mandava mensagem. Porque eu sei que vão existir outros profissionais do mercado que provavelmente estão dentro ali dos valores que aquela pessoa está disposta a pagar. E está tudo certo com isso. Por isso vocês têm esta parte aqui de falar dos preços, de colocar desde X, não é para... porque eu sei que, inclusive, as pessoas chegam à consultoria e dizem isto, que é... mas por exemplo, eu não sabia bem quanto é que é de cobrar, então eu tenho pessoas dentro do grupo do curso que eu fiz que também não sabem, então se eu escrever isso eles vão depois copiar e vão saber quanto é que eu estou a cobrar. Gente, mas vocês estão a fazer um vosso negócio para vocês, para o vosso cliente ou para as colegas do curso copiarem? Tipo, por amor de Deus, gente, tenham noção. Vocês, se o vosso maior interesse não é esclarecerem logo a dúvida do vosso cliente ou limitarem ali um bocadinho quem é que efetivamente vos vai mandar mensagem, vocês estão muito erradas nisto, Eu sou da opinião que tem que ser transparente, os preços têm que estar lá. Óbvio que quando vocês têm um serviço em que ele é por orçamento, claro que vocês podem não saber dizer, óbvio que não sabem, não é? Ok, mas a pessoa tem mais coisas, tem menos coisas, vou demorar mais tempo, vou demorar menos tempo. Ok, mas vocês sabem um valor desde quanto é que os vossos orçamentos iniciam. Ok? Então, esse é o valor que vocês podem e devem lá colocar. Se vocês têm, por exemplo, pacotes, packs, sessões, para eu atendo mães, eu já sei que eu tenho ali, imaginemos, um pacote de organização do quarto de criança, ou seja, do quarto de bebê, organização do quarto de bebê e do quarto dos pais, e eu consigo criar ali valores desde X. Ótimo, excelente, mas independentemente de vocês terem esses pacotes ou terem só um serviço normal, coloquem lá um valor desde quanto é que os vossos serviços iniciam. E isto gera muito mais confiança, é muito mais transparente e reduz-vos muito aquelas mensagens das pessoas que só mandam mensagem a querer saber o preço, ok? Por fim, aqui um dos pontos, um dos erros que está um bocado ligado a este que eu falei agora, tem a ver com não mostrar o vosso conhecimento, não mostrar aquilo que vocês sabem fazer quando vocês ainda não têm clientes. Vocês podem ter um perfil do Instagram aberto e ainda não ter
clientes e terem só feito os vossos laboratórios, mas vocês podem mostrar os resultados. Se vocês foram fazer um laboratório em casa da prima ou da tia ou do que quer que seja, podem mostrar como é que foi o processo, o que é que vocês fizeram para organizar, partilhar com quem está do outro lado, com quem se interessa sobre o vosso conteúdo, o que é que efetivamente foi feito, utilizar aquilo que vocês fazem na vossa casa, deixar sugestões do que é que a pessoa pode efetivamente fazer. Vamos entrar agora no que é que realmente hoje faz o Instagram funcionar e que eu continuo a utilizar, que já utilizava e que continua a fazer sentido nos dias de hoje. Primeiro ponto, aquilo que eu falei há pouco, fazer conteúdo estratégico, saber quem é que é o vosso cliente ideal, para quem é que vocês estão a falar, quais é que são as dúvidas, as questões, os problemas que ele tem e utilizar o vosso conteúdo para responder a isto. Depois, saber exatamente também o que é que vocês querem vender, o que é que vocês estão a divulgar. É um serviço? É um produto? O que é? E fazer conteúdo estratégico para esse cliente que vai comprar este produto. Mostrar depoimentos, testemunhos, antes e depois, resultados do vosso trabalho, mostrar parte do vosso portfólio. Não é só pôr lá uma foto chapada do antes e depois, é explicar porque é que aquilo aconteceu, é explicar o que é que a pessoa estava a sentir, o que é que a pessoa não estava a sentir, etc, etc. Ou seja, demonstrar aqui prova social, porque especialmente quando vocês ainda não têm muito para mostrar, esta prova social ela vai ajudar a que a pessoa que está do outro lado entenda que vocês já têm bons resultados para mostrar e vocês conseguem fazer esta mesma pessoa chegar aos mesmos resultados que a outra pessoa que vocês já ajudaram. Depois, ter um posicionamento claro, independentemente do que quer que seja o vosso posicionamento. Mostrar aqui diferenciação, mostrar aqui em que é que vocês se distinguem das outras 300 personal organizers que também têm um perfil aberto. Como é que os vossos conhecimentos vos fazem ser diferentes dessas profissionais? O que é que vocês sabem, a forma como vocês comunicam, que vos torna diferentes das outras profissionais? Depois, ter uma comunicação e um relacionamento com as pessoas que estão do outro lado, através dos comentários, através das mensagens, ou seja, criar aqui esta conversa. Ah, Marta, mas eu pus um stories e abri uma caixinha de perguntas e ninguém respondeu. Vai lá e escreve lá tu uma dúvida, responde tu à tua dúvida e tu vais ver que quando tu começas a criar isto, as outras pessoas depois deixam as dúvidas lá, porque às vezes a pessoa não sabe o que é que há de dizer, às vezes a pessoa, tu não foste específica o suficiente, tu não explicaste bem o suficiente o que é que era suposto colocar lá na caixinha. Dúvidas da organização, isto é muito geral. Uma coisa é eu hoje abrir uma caixa de perguntas e colocar lá dúvidas da organização, já sei que vai ter pessoas que vão responder. Outra coisa é um perfil mais pequeno, onde tu estás agora a começar e as pessoas não sabem exatamente o que é onde perguntar. Então, perceber aqui quem é que está do outro lado e criar um relacionamento com a tua audiência. Perceber o que é que estas pessoas querem saber, como é que eu as posso ajudar e comunicar com elas. Para mim isto é do mais importante e é uma das coisas que hoje me faz continuar a fazer conteúdo, principalmente aqui no YouTube, porque eu gosto genuinamente de ler os comentários, de perceber como é que o meu vídeo ajudou aquelas pessoas e como é que eu posso continuar a criar conteúdo para ajudar aquelas pessoas. Outra coisa, criar aqui, incentivar a que as pessoas comentem, a que as pessoas partilhem, a que as pessoas respondam, para gerar aqui esta interação. E isto é uma das coisas que hoje mais vale no Instagram, que é a interação. O quanto o vosso conteúdo foi partilhado, ou foi respondido, ou foi comentado, etc. Então, isto de incentivar o vosso público a fazer alguma coisa faz mesmo muito sentido, continua a fazer muito sentido. Outra das coisas que faz muito sentido e que continua a ser das melhores formas de vocês criarem uma ligação com a vossa audiência tem a ver com os stories. E eu já disse isto em aulas, etc., que os stories, eles funcionam para um pequeno grupo de pessoas que já se interessam com aquilo que vocês falam,
quererem saber mais sobre a vossa vida, sobre o vosso trabalho, etc, etc. Então, utilizem esse grupo essa ferramenta para falar especificamente para esse grupo de pessoas que já está muito mais próximo de vocês. E depois disso, um dos pontos que acaba por ser aqui uma estratégia que funciona muito bem, é vocês terem um perfil limpo, terem um perfil claro, terem a vossa descrição, a vossa bio tem de ser clara, os links que vocês lá têm de ser muito estratégicos, têm que ser claros, têm de se perceber exatamente o que é que a pessoa vai fazer a seguir, o que é que vocês querem que a pessoa faça a seguir. E entender aqui que o Instagram é também uma forma muito interessante de vocês terem parcerias estratégicas, quer sejam parcerias que depois vocês utilizem nos vossos serviços, quer sejam parcerias com marcas, etc, etc. Então é um canal que, como eu disse lá no início, ele funciona muito bem para vocês gerarem autoridade e criarem aqui esta rede de contactos que depois vocês podem utilizar de uma forma mais transversal no vosso negócio. E por fim, aqui acaba por ser uma estratégia e um alerta, que é não depender só do Instagram, não depender só de uma única plataforma, ok? Perceber aqui que existem vários canais, como eu disse lá no início, para vários tipos de público dentro do vosso cliente ideal e que vocês devem, antes de estarem a mandar para todo lado, perceber para quem é que eu quero falar e só depois entender para quem é que eu quero falar, o que é que eu quero vender e só depois efetivamente entender quais é que são os canais para cada um desses tipos de clientes que vão efetivamente comprar, porque de nada interessa vocês estarem a criar conteúdo, a fazer reels, a fazer stories, se depois as pessoas que ali estão não estão alinhadas convosco, ok? Então é importante, antes de mais, saber para quem é que vocês falam, como é que é o tipo de comunicação que vocês têm e só depois, efetivamente, aí perceber, ok, o meu público, eu consigo comunicar melhor através do Reels, consigo comunicar melhor através dos Stories, consigo comunicar melhor através de vídeos longos, o que quer que seja. Hoje, uma das estratégias que eu utilizo muito, considerando que hoje o meu tempo ele é muito mais limitado e eu escolho também dedicar o meu tempo na criação de conteúdo àquilo que efetivamente eu gosto de fazer e que me dá mais prazer, que tem a ver com aqui o YouTube. Ou seja, se vocês acompanhem o meu perfil, quer seja da Organização e Companhia, quer seja da Ser Organizer Society, vocês veem que muitos dos vídeos que lá estão, eles são trechos de vídeos que eu tenho aqui no meu YouTube. Ou seja, se eu passo 30 minutos, 40 minutos, uma hora a fazer um vídeo aqui para o YouTube, eu utilizo uma plataforma que faz os cortes de trechos interessantes, de trechos que têm mensagens de valor e ele depois é reutilizado para fazer conteúdo dentro do meu Instagram. Claro que vocês não têm de o fazer, mas para entenderem que vocês podem reutilizar conteúdo e podem, acima de tudo, utilizar a forma como vocês melhor se expressam e rentabilizar essa forma de comunicação. Hoje, para mim, uma das coisas que eu consigo fazer muito mais rápido, que me traz um retorno muito maior, tem a ver efetivamente com o YouTube. E não estou a falar aqui de retorno monetário, estou a falar de retorno de rentabilização de tempo acima de tudo, porque eu faço o conteúdo aqui para o YouTube, utilizo para as minhas newsletters, para o email marketing, utilizo para conteúdo dentro dos meus dois perfis, utilizo para conteúdo curto dentro do próprio YouTube e então isso acaba por me rentabilizar tempo. Não é algo que vocês precisam hoje de começar a fazer, mas é algo que vocês têm que entender que se o vosso público assiste a isso, se o vosso público gosta desse tipo de conteúdo, vocês têm de fazer mais desse tipo de conteúdo. E isto é uma coisa que é tão fácil quanto vocês perceberem quem é o vosso cliente ideal e fazerem uma pequena pesquisa na internet. Hoje é muito mais fácil, se vocês ainda não têm clientes, mas imaginem, se vocês querem atender empreendedoras que têm pouco tempo e querem aprender sobre gestão de tempo e que querem ter o seu espaço de trabalho mais organizado. Vocês hoje têm
uma ferramenta, várias ferramentas na realidade, que vos ajudam super bem a estruturar isso. Vocês vão ao Gemini, vão ao Claude, vão ao ChatGPT, o que quer que seja, e vocês pesquisam lá. Gemini, eu estou a começar como personal organizer, tenho este tipo de formação, quero atender este tipo de cliente. Quais é que seriam as maiores questões ou, utilizando o teu conhecimento, quais é que seriam os maiores pontos, as maiores dúvidas que este tipo de público teria? Ele vai utilizar as pesquisas da internet, vai utilizar o conhecimento daquele, ou seja, vai utilizar a informação que está na internet, efetivamente, para vos dar essa ajuda. Ou seja, se vocês ainda não têm um público, ou seja, não têm ainda um grupo de pessoas a quem vocês podem fazer esses inquéritos, utilizem aquilo que hoje é muito mais fácil. Vocês têm uma série de plataformas que vocês podem utilizar. Se vocês já têm pessoas que vocês já atenderam, mesmo que tenham sido laboratórios, entendam quais é que são as semelhanças entre essas pessoas, o que é que essas pessoas procuram, que vocês podem converter em conteúdo. E, por fim, salientar que vocês não precisam de ser vocês a fazer o vosso próprio conteúdo. Eu já disse isto num episódio anterior, que é, se vocês não têm aptidão para gerir o vosso perfil do Instagram, não têm aptidão para editar os vídeos que vocês fazem, vocês sabem posicionar a câmara, sabem utilizar a câmara do telemóvel, fazer as gravações, mas depois não querem fazer edição, não gostam de fazer edição, vocês podem contratar uma pessoa e não é tão dispendioso quanto isso. Vai haver aqui esta necessidade que eu falei num dos episódios anteriores, de perceber como é que é a vossa vida, quais é que são os vossos gastos, quais é que são os vossos ganhos, etc, etc, para fazer essa parte, ok? Então, isto é super importante. Entender que eu sei que muitas vezes eu tento passar, porque na realidade é algo que, quando uma pessoa está a começar, não pensa em ter esse gasto, mas imaginemos que vocês não querem de todo fazer, não sabem de todo fazer, não têm interesse absolutamente nenhum em fazer isso, vocês podem ter alguém que faz essa gestão, por mais mínima que ela seja. No entanto, e deixar este último alerta, para vocês terem essa pessoa, vão haver aqui duas questões que vocês vão ter que saber responder, porque é essa pessoa vai-vos perguntar isso. Primeira, para quem é que vocês estão a falar? Quem é o vosso cliente ideal? E segunda, o que é que vocês estão a tentar divulgar? Qual é que é a vossa oferta? Então, estes dois pontos eu vou continuar a falá-los, porque eles são, sim, o mais importante. Cliente, oferta, e depois, sim, vocês vão encontrar aqui plataformas e canais de divulgação para chegarem efetivamente a clientes semelhantes àquele. Mas a realidade é que, mesmo que vocês contratem alguém para fazer a gestão das vossas redes sociais, vocês têm que saber quem é o vosso cliente, e o vosso cliente aí não é possível vocês estarem só a copiar conteúdo do ChatGPT ou do Claude, etc. Vocês precisam de saber para quem é que vocês vão falar, que características é que aquela pessoa tem, como é que é a vossa forma de comunicar, em que é que vocês se diferenciam, para que depois, efetivamente, isso possa transparecer para o vosso conteúdo. Por isso, para resumir aqui o episódio de hoje, não sei quanto tempo é que já aqui estamos, já estamos aqui há um bocadinho de tempo, dizer-vos que, efetivamente, sim, é possível ter clientes através do Instagram, através das plataformas digitais, através do YouTube, através de um site. É sim possível, no entanto, é preciso ter uma estratégia, e porque hoje existe muita gente a fazer mais do mesmo. Então vocês têm que entender quem é que está do outro lado, quem é que vos quer ouvir, quem é que está disposto a ouvir-vos, e perceber, acima de tudo, o que é que vocês dizem que faz com que aquelas pessoas fiquem cada vez mais próximas de vocês. E se vocês não sabem para quem é que falam, o que é que vocês estão a ofertar, ou seja, o que é que vocês estão a tentar vender ou disponibilizar, fica muito difícil fazer esta parte do conteúdo. Se ficaram com alguma questão, deixem aqui em baixo nos comentários deste episódio. Um grande beijinho e até ao próximo episódio do Ser Organizer Podcast.